Deus colocou um livro de orações, os Salmos, no centro da Bíblia, mostrando-nos como o antigo povo de Deus orava, ensinando-nos como podemos orar em nossos dias. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo da Palavra de Deus. Nessa semana, nós estudamos, como durante séculos, o livro de Salmos tem moldado as orações dos fiéis, ajudando-os a atravessarem as lutas da vida. Hoje, os salmos podem fortalecer, enriquecer, transformar a nossa vida de oração, como indivíduos e como comunidade, principalmente nos momentos de crise. Nós queremos, inclusive, incentivá-lo a dedicar cada dia um tempinho à leitura de pelo menos um salmo. Mas como nós devemos ler os salmos? De modo simples. Primeiro, leia cada dia um salmo, fazendo uma reflexão simples. Em seguida, ore, porque a oração com base nos salmos nos ajuda a mantermos uma vida de oração regular e gratificante. Depois de ter lido e orado, reflita de novo agora sobre aquele salmo, pensando, como é que o salmista se dirige a Deus aqui? Quais as razões da oração? Os salmos refletem momentos de alegria, de tristeza, de aflições, de gratidão, diferentes momentos. E aí você considera em seguida, como é que a minha experiência pessoal corresponde à experiência do salmista? Em que a mensagem desse salmo pode me ajudar? Em quarto lugar, pense, necessito eu de mudança em minha vida? Como eu posso aceitar a mensagem desse salmo? Como eu posso ampliar a minha perspectiva espiritual? E em quinto lugar, contemple aquele salmo à luz da cruz de Cristo. Sua graça, sua ação em sua vida, isso nos fortalece na fé. Nessa semana, durante esta lição, nós analisamos detidamente 4 salmos. O primeiro deles, o Salmo 44, é um cântico por auxílio divino. Nos ensina a termos confiança em Deus em tempos de dificuldade. Em verdade, no Salmo 44, o povo expressa de modo franco, direto, a situação de crise em que viviam, apresentando perante Deus a sua situação. Aliás, esse salmo nos ensina que nós não precisamos negar diante do Senhor as crises que enfrentamos, porque Deus sabe tudo a nosso respeito, já tomou todas as providências para nos ajudar. Assim, quando nós oramos com base no salmo, o que nós estamos fazendo é depositando aos pés de Cristo a nossa experiência de crise e dizendo a Ele que nós confiamos no seu poder e na sua graça salvadora. Deus no passado fez grandes coisas em favor do seu povo e pode hoje fazer grandes coisas também por nós. Outro salmo que estudamos esta semana é o Salmo 22. Esse salmo nos ajuda a suportarmos na vida as crises e torná-las mais suportáveis. Quando nós estamos em desespero, em dor, em solidão, esse salmo reafirma a presença de Deus ao nosso lado. É impressionante como Jesus utilizou as palavras do Salmo 22 durante a sua crucifixão. Jesus valorizava os salmos e os utilizou durante o seu ministério. O Salmo 22 prefigurava a vida e sofrimento do Messias. E mesmo em meio ao sofrimento, à solidão, o salmista expressa sua confiança em Deus e de que ele ainda louvaria o Senhor. Os salmos nos ensinam a vivermos além da situação que nós estamos passando, a vermos um momento futuro no qual nós seremos restaurados. Assim, orar com base nos salmos conduz o adorador a um novo horizonte espiritual. Nos conduz a uma situação de lamento, a uma situação nova de louvor. Outro salmo que nós estudamos essa semana foi o Salmo 13. É um salmo que conduz o adorador a um estado de espírito, do desespero à esperança. De modo interessante, o salmista mostra que ele estava enfrentando situações nas quais lhe parecia que a presença de Deus estava muito distante.
como se Deus o tivesse entregue à sua própria sorte. Mas, quando nós oramos com base no Salmo 13, nós percebemos que nós devemos evitar o erro de nos concentrarmos em nós mesmos e nos nossos problemas. E somos levados assim a escolhermos deliberadamente confiar no poder redentor de Deus. Desse modo, a decisão de confiarmos nas promessas de Deus produz uma mudança radical em nossa vida. Muda a nossa perspectiva espiritual sobre a nossa existência. Nós passamos do medo, da ansiedade, que aos poucos vão dando lugar ao poder, à ação da graça de Deus, à salvação que Ele nos oferece. Nós mudamos nosso lamento em louvor. Passamos do desespero à esperança. Assim, os salmos são um meio utilizados por Deus, pela palavra de Deus, para transformar o nosso caráter e as nossas atitudes. Outro salmo que estudamos essa semana é o Salmo 60. O Salmo 60 é um salmo de lamento. Por vezes nós evitamos de ler esses salmos porque parece que nós não nos identificamos com ele. No momento tudo está bem para nós. E esses salmos foram escritos por pessoas que passavam por momentos de grande dificuldade no aspecto físico, psicológico, emocional, espiritual, etc. Às vezes todos eles. E às vezes nós evitamos de ler esses salmos porque parece que tudo vai bem em nossa vida. Mas existem dois motivos pelos quais nós podemos e devemos ler também os salmos de lamento. Por quê? Primeiro porque eles nos tornam conscientes de que o sofrimento atinge todos os seres humanos, justos e ímpios. E mesmo eu posso estar indo bem hoje e amanhã passar por um momento de problemas. O estar bem hoje não me garante estar bem amanhã. Os salmos nos asseguram que Deus está no controle de nossa existência, no controle de todas as coisas, não importa o que nos aconteça. Em segundo lugar, devemos ler os salmos de lamento, porque nos ensinam a termos compaixão por aqueles que sofrem. Não nos esquecermos daqueles que passam por momentos de dificuldade. Esses salmos nos levam a sermos instrumentos nas mãos de Deus, para ministrarmos aqueles que sofrem, como Jesus o fez. Porque esse mundo é um vasto hospital. Você e eu devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para auxiliarmos o nosso próximo. Enfim, os salmos nos encorajam a continuarmos em nossa jornada espiritual. E não apenas eles nos confortam nos momentos em que parecemos estar sozinhos, mas como eles nos fortalecem em momentos sombrios de crise e de aflição e nos ajudam a sermos triunfantes pelo poder, pela graça de Deus. Que a sua vida, que a minha vida, sejam transformados, beneficiadas pelo livro de Salmos. Que ao orarmos com base nos Salmos, nós sejamos conduzidos à fonte da graça, Cristo Jesus. Sejamos fortalecidos na nossa comunhão com Deus. Mudemos a nossa perspectiva espiritual. Encontremos em Jesus refúgio, fortaleza, força para vencermos as lutas do dia a dia. E nós possamos ser uma mão, um instrumento nas mãos de Deus para ajudarmos outras pessoas. Que o Senhor nos fortaleça, nos guie através do estudo diário do livro de Salmos.